Muitas vezes o momento exige um confronto e muitas vezes o momento não permite o confronto. Talvez você não esteja pronto, talvez o outro não esteja pronto. E quando a gente fala de confronto, é confrontar o quê? Eu consigo ver 4 coisas fáceis aqui, talvez existam mais ou talvez as outras coisas estejam dentro dessas caixinhas. E se você tiver dificuldade de confrontar mais alguma coisa, coloca aqui no chat para a gente ficar presente e trabalhar isso ao longo do mês, porque o nosso objetivo é fazer você continuar. Lembra do começa, continua e melhora? Esse é um processo com começo, meio e meio. Tem gente que está chegando agora e seja bem-vindo. Tem gente que já está no meio e tem gente que já está no meio há mais tempo. Vamos avançar, tá bom? Eu consigo ver confronto de pessoas. Poxa, eu preciso confrontar meu chefe, eu preciso confrontar meu sócio, meu ex, meu parceiro, meu amigo, minha equipe. Eu preciso trazer um confronto. Perfeito? E aí, gente, vamos entender que o confronto muitas vezes é um debate, muitas vezes é uma discordância, muitas vezes é um questionamento que, dada a sua dificuldade ou a dificuldade da pessoa, isso pode ser um pouco mais intenso ou pode ser um pouco mais fácil. Perfeito? Mas não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Então, nós temos pessoas que você precisa muitas vezes confrontar, nós temos padrões que nós temos sempre que confrontar, os nossos, os das pessoas, os novos, os velhos, enfim. Pessoas, padrões, realidades. Então, muitas vezes você se vê numa situação diferente e você precisa encarar uma realidade que você não quer encarar, uma realidade que não é agradável, uma realidade que não é favorável ou talvez uma realidade que não é a desejada. E cuidado para não ficar sempre esperando a realidade desejada. Perfeito? E por último, o que eu vejo aqui é confrontar situações. E aqui nas situações você tem o ambiente, você tem as pessoas, você tem os temas, os motivos, enfim. E aí a gente precisa lembrar que existem 2 pilares básicos que nós precisamos sempre atualizar dentro da nossa vida, que é motivo e objetivo. Motivo e objetivo vai sempre ser a base de um conflito, de um confronto. E aqui tem uma coisa importante para vocês. Tente, em todas as nossas falas, quer seja em uma live, em um evento, no áudio, no encontro, encontrar as ferramentas da aliança divergente. Porque assim você também vai começar a encontrar isso nos desafios da vida. Quando o Ramon fala, eu estou muitas vezes buscando um confronto sem ter clareza do motivo e do objetivo, já falo da diferença das duas coisas, se não estiver claro para você. E ele dá esse exemplo da pessoa que muitas vezes entra em confronto com o pai, sem saber o motivo, sem ter clareza do objetivo, mas quer uma concordância, quer uma validação, uma aprovação. Qual ferramenta nós podemos utilizar aqui? Podemos utilizar perfeitamente a escada da maturidade. Muitas vezes você investe em um confronto porque você está buscando afeto. E às vezes é uma busca de afeto numa situação, em uma realidade de negócio. Você está buscando o afeto do seu sócio, do seu funcionário, do seu chefe, do seu colega de trabalho, quando você deveria estar buscando resultado, recompensa, porque aquele é um ambiente de crescimento financeiro. É claro que não é a única coisa que a gente encontra em um negócio. Entende? Muitas vezes você está no degrau errado, a pessoa está no degrau errado, obviamente isso vai gerar um confronto. Então, temos esses 4 elementos principais que vão ser a raiz ou o tema de um confronto, tá? Pessoas, padrões, realidades e situações. Entendendo que muitas vezes esse confronto se faz necessário por conta de um momento. E muitas vezes ele não é possível por conta de um momento. Então, aquilo que o Ramon trouxe ali, o momento acaba sendo um elemento chave. O que nós sempre precisamos ter clareza em qualquer discussão, com qualquer conflito, motivo e objetivo. Porque isso revela também a intenção e a expectativa das pessoas. Motivo. Por que você está precisando dessa conversa? Por que você está trazendo esse conflito? Por que você está fazendo esses questionamentos? Objetivo, o que você espera com isso? Então, motivo, o que te traz aqui? Objetivo, com o que você espera sair daqui? Olha que legal, fica fácil entender assim.
Ramon, preciso conversar com você. Por qual motivo? O que te traz aqui? Dentro dessa discussão, você espera sair daqui com o quê? Com um cheque? Com um aval? Com a autorização? Com um apoio? Com um investimento? Com o quê? Qual é o seu objetivo? Cuidado com os confrontos sem motivo e sem objetivo. Porque muitas vezes, nós estamos falando do mês do confronto, muitas vezes você é a pessoa que vai estar provocando o confronto. Mas talvez a outra pessoa possa estar provocando esse confronto. E está tudo bem, nós temos a escada da postura. Lembra? Reclamar, justificar, questionar, propor e aplicar. A pessoa chegou, apenas questione para que você entenda qual é o motivo da sua vinda. Qual é o seu objetivo? Você espera sair daqui com o quê? Isso vale para o seu filho, isso vale para o seu marido, isso vale para o seu sócio, para o seu chefe, vale para todo mundo. O que te traz aqui, você espera sair daqui com o quê? Porque aqui a gente já tem motivo e objetivo que revela intenção, o que a pessoa quer, e expectativa, como a pessoa espera que aquilo aconteça. Então a gente começa a ter um mapinha dessa relação. E aí fica muito fácil, ou pelo menos mais fácil, fugir do confronto, fugir do conflito. Eu tinha muita dificuldade de confrontar pessoas e realidades. Eu era aquele cara que muitas vezes acreditava mais na realidade que eu tinha criado na minha cabeça do que naquela realidade que estava posta na minha frente, mesmo quando ela era claramente apontada para mim. Eu tinha algumas pessoas na minha vida que eu evitava ao máximo ter confronto porque eu não queria perder espaço com aquela pessoa, não queria que ela deixasse de gostar de mim, não queria que ela mudasse a opinião que ela tinha sobre mim. Tinha alguns padrões ali rodando, né? Obviamente tinha, né? O meu padrão mais presente sempre foi uma mistura ali de narcisista e vítima, apesar dessa mistura não ser muito comum, porque o narcisista ele não gosta de demonstrar as suas fraquezas, mas é que muitas vezes as minhas fraquezas eram as minhas melhores armas para prender as pessoas. Então eu conseguia muita coisa das pessoas demonstrando as minhas dificuldades, apesar da minha vontade, do meu empenho. Eu era aquele garoto que você via que não conseguia, mas via se esforçando. Nossa, o Elton se esforça tanto. Esse menino aí merece, esse menino de ouro. Eu muitas vezes ia criar uma discussão em que eu não tinha nem clareza do que eu queria e muitas vezes eu não ia arcar com a responsabilidade do sim da outra pessoa. Então muitas vezes a gente entra num confronto pelo motivo certo, mas o objetivo não está claro, e se o objetivo não está claro, você não se responsabiliza com a jornada. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar, cara, eu não quero mais que você se meta na minha vida. Essa é a minha vontade. Só que eu tenho um objetivo claro, eu tenho noção da jornada, porque de repente, você parar de se meter na minha vida talvez implique em você parar de pagar minhas contas, parar de, por exemplo, esperar para receber uma dívida. Então, muitas vezes, o confronto vai dar para o outro a legitimidade de impor algumas coisas também. Então a gente precisa entender claramente que o outro é uma peça viva no confronto. Então muitas vezes a gente se prepara, o aliado se prepara e acha que vai chegar lá, falar o que tem que falar e pronto, está resolvido. Não, peraí. Tudo muda quando alguma coisa muda. E quando você chega para a pessoa e diz, ei, não faça mais isso, você mudou muita coisa. Consequentemente, tudo muda quando alguma coisa muda. Então a gente precisa entender qual vai ser o desdobramento desse confronto. Motivo, objetivo, intenção e expectativa. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de confrontar as pessoas? Não é porque a gente não sabe qual vai ser a reação dessas pessoas. É porque a gente não sabe como conseguir a reação que a gente quer. E muitas vezes esse é o problema de vocês. Vocês têm uma reação programada, planejada, esperada e muitas vezes isso vira uma reação imposta. Se eu estou impondo ao outro uma reação, eu estou
agindo com dependência emocional ativa. Então, cuidado para você não exagerar na expectativa e exigir que o outro reaja da forma que você quer. Exigir que o outro reaja de maneira conveniente. E como não gerar expectativas quando você vai para um confronto? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é impossível não gerar expectativas. Eu acho que tudo bem você ter expectativas. O problema é você estar fechado só nas suas expectativas. O problema é você não dar ao outro o direito de sair do seu script. É óbvio que você vai ter ali uma expectativa, uma preferência, ou talvez foi só o que você deu conta de alcançar. Poxa, eu acho que quando eu falar com o Ramon, ele vai reagir assim. Beleza, eu tenho o direito de achar isso. O que eu não posso é exigir que você haja ou reaja da forma como eu imaginei ou da forma como eu prefiro e nem me decepcionar demais por você ter agido de um jeito diferente. Então, muitas vezes, por que os aliados ou as pessoas, de um modo geral, evitam o confronto? Porque elas têm um repertório, um histórico de conflitos que não tiveram um bom desdobramento. Ah, eu não vou falar com meu marido não, porque toda vez que a gente conversa dá problema. Primeiro, cuidado com a generalização. Toda vez, todo mundo, sempre, nunca. Peraí. Algumas vezes que vocês conversaram deu problema, mas peraí, das outras vezes, você tinha a clareza que você tem hoje? Você tinha a liberdade que você tem hoje? Porque muitas vezes, poxa, da outra vez você era o problema da relação. Então, vamos lembrar, a outra parte é um ser humano, é uma pessoa viva, é uma pessoa em um movimento de vida, em um momento de vida. E quando você chega lá e traz uma informação nova, e aqui eu já vou dar a chave para vocês. Todo confronto, ele exige 2 tempos. Primeiro, o tempo de absorção e segundo, o tempo de reação. E muitas vezes nós vamos para um confronto que nós tivemos muitas vezes meses de preparação mental, meses de preparação emocional, meses de planejamento para aquela ação. Tivemos PDAs, tivemos Pense Comigo, tivemos provocação de áudio. E aí a pessoa chega lá, ela está pronta para a conversa, mas ela não esquece que o outro vai começar a se aprontar depois que a conversa começar ou talvez depois que a conversa acabar. Então vocês precisam dar um tempo de absorção, entender que você vai levar a algo que para você está sendo difícil levar e que para o outro talvez também seja difícil receber ou talvez seja até mais difícil receber do que levar. Trate os seus confrontos como uma jornada em camadas. Você teve um tempo de preparação. Você fez os seus PDAs, você percebeu. Depois que você percebeu uma coisa, você percebeu outra. E aí você decidiu. Depois que você decidiu, você percebeu coisas novas e decidiu coisas novas. E quando você agiu, você tem uma cartilha preenchida e muitas vezes o outro está na página 1. E aí você chegou lá, não deu tempo de absorção. Então, em toda tratativa, vamos chamar o confronto de tratativa quando for com outra pessoa, e a gente acabou trazendo isso mais para o lado de confronto entre pessoas, depois a gente pode ir para confronto de realidades, de padrões e etc e tal. Mas quando a gente vai para um confronto de pessoas, ou entre pessoas, ou com pessoas, vamos entender que tem um tempo de absorção, que é o tempo que a pessoa vai demorar para absorver aquilo. E o tempo de reação. Só que muitas vezes a pessoa já reage sem ter absorvido. Se a pessoa reagir sem ter absorvido, não absorva aquilo ainda. Porque é só a primeira reação dela, não é a única. E talvez não seja a última e possivelmente nem deva ser considerada. A pessoa reagiu super mal. Calma, ela vai processar ainda. Eu tenho muitos confrontos com o Renato, meu sócio, e com a minha esposa. E com os dois eu aprendi, quando eu trago algo novo, eu nunca trago algo tipo assim, trouxe hoje, precisamos decidir agora. Porque eu sei que a pessoa vai ter um tempo
para absorver aquilo. Eu sei que a pessoa talvez vai demorar um pouco para entender que eu estou certo. Talvez a pessoa demore um pouco para assumir que está errada, ou talvez a pessoa demore um pouco para descobrir que eu estou errado e como é que ela me mostra isso. Então, cuidado para não ser uma coisa tipo assim, comunicado oficial, da esposa para o marido, do sócio para o outro sócio. Comunicado oficial, está imposto isso. Ah, por quê? Só porque agora eu sou da aliança divergente. Espera aí. Quando a gente fala de constranger a vida, é entregando mais. Não é exigindo mais. Constranger a vida é você oferecer mais do que a pessoa merece. Eu vou constranger aquele cliente, eu vou entregar tanto que ele vai ficar com vergonha de reclamar de mim. Obviamente você está confrontando aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai se colocar em xeque e ela vai ter um tempo para absorver e um tempo para reagir. E nesse confronto, nessa tratativa, entenda que existe o tom correto. Dica, mulheres, nunca aponte um dedo para um homem. Nossa, é game over. Se ele tiver brio, o sistema reativo dele vai reagir ao dedo. Ele não está reagindo ao que você está falando e nem a você, ele está reagindo ao dedo. Então, mostre, demonstre, sugira, questione, proponha. Faça isso. Mostre, demonstre, sugira, proponha. Isso vai funcionar muito melhor do que um ataque. Vai por mim. Não estou defendendo os homens. Eu estou dizendo que o tom é importante para a conversa. Dar espaço para o outro. Deixar claro o porquê você está vindo. O que você quer com aquilo. Deixar claro o que você acha, o que você sabe, o que você não sabe, o que você supõe, o que você acredita, o que você gostaria, o que você espera, o que você não espera, o que você já tem pronto, o que você não tem pronto. E nunca vá fechado para um confronto, porque você está indo com a realidade que você criou, mas espera aí, o outro também vai participar dessa nova realidade. Então, o tom é importante, o momento é importante. Quantas vezes nós tivemos conversas, foi o que você falou, a conversa certa, do jeito errado. E muitas vezes o jeito errado pode ser o tom, mas muitas vezes o jeito errado pode ser o momento também.